A história está aqui hoje em Sidom, em árabe, Saida. É uma cidade costeira a 45 quilômetros de Beirute, aqui no Líbano. Este castelo é um dos locais históricos mais importantes de Sidom, uma belíssima estrutura que resistiu a várias guerras. Depois de danificada e restaurada algumas vezes, esta ponte foi adicionada. Aqui é uma das partes do canhão que eles usavam para se defender lá abaixo da cidade. Esse castelo foi construído pelos cruzados em 1228. Nós vamos entrar ali e ver um pouco por dentro do castelo. O castelo era a fortaleza da Terra Santa. Foi destruído parcialmente pelos mamelucos quando a cidade foi tomada dos cruzados. Posteriormente foi adaptado por gregos e romanos. O castelo provavelmente foi construído sobre ruínas de um templo fenício dedicado ao deus Melkarte, identificado como Baal. Esse é um tipo de abertura que todos os castelos tinham, porque daqui eles podiam ver o inimigo do lado de fora e atacar. Porque do lado de fora para cá eles não conseguiam ver. Ao redor da fortaleza do castelo foram encontradas estátuas, cisternas, estruturas de parede, colunas e escadas que mostram evidências da antiga cidade fenícia. Os fenícios fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Eles viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo, e o território corresponde hoje ao Líbano, Síria e Israel. Sidom teve um grande valor político, religioso e comercial. Seu nome é derivado da palavra caçar, no sentido de pescar ou povo pesqueiro. Antigamente, os fenícios dominaram o mundo da navegação. Foi entre Tiro e Sidom que Jesus teve um diálogo com uma mulher cananeia ou cananita, o nome dos antigos habitantes da Palestina, antes da sua conquista pelos israelitas, e no tempo de Cristo, chamados fenícios. Jesus manifestou seu poder na vida da filha dessa mulher cananeia que estava possessa, e com isso atraiu a atenção da multidão, e ele teve que se retirar para o mar da Galileia. O profeta Elias esteve nesta região também, quando Deus mandou que ele fosse para Sarepta, uma cidade no sul de Sidom, e foi residência de Elias durante o último período de seca. Elias fez um milagre que aconteceu na casa da viúva de Sarepta. Sidom foi moradia de cristãos e fazia parte da herança da tribo de Asser. O apóstolo Paulo passou por Sidom quando foi enviado para a Itália, junto com outros presos, e Júlio, centurião da comitiva de Augusto, que tinha a custódia de Paulo, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Sidom foi a primeira casa dos fenícios ou sidônicos, termo que tem como base esta cidade. Agora eu estou em Tiro, uma cidade fenícia por onde Jesus também passou. Fica a 40 minutos de Sidom. A cidade de Tiro estava situada ao norte do Monte Carmelo e ao sul de Sidom. Essa cidade teve uma história muito importante, pois o comércio de todo o mundo estava concentrado nos armazéns de Tiro. Al-Mina é um sítio arqueológico da cidade de Tiro, e nesse local de escavação podemos ver colunas que marcam uma civilização antiga, restos antigos de mosaicos e um teatro retangular, que possivelmente era um local onde realizavam-se lutas sangrentas parecidas com o boxe. Tiro em árabe é chamado Sur ou Sor e significa rocha, pois a cidade original foi construída sobre formações rochosas, e isso fazia de Tiro uma fortaleza, tanto que quando Alexandre o Grande a tomou, ele construiu uma fortaleza na cidade. Nesse caminho, cercado por colunas romanas, encontramos piso de mármore da época romana e restaurada na época bizantina com piso mosaico. O caminho nos leva até o mar e o porto egípcio, pois na época Tiro tinha comércio com os egípcios. O apóstolo Paulo, em uma viagem para Jerusalém, embarcou em um navio que ia para a Fenícia.
e chegou na cidade de Tiro, porque o navio deveria ser descarregado ali. E ele permaneceu na cidade por 1 semana, visitando uma comunidade cristã. Tiro é a mesma cidade cujo rei Hirão, que era amigo do rei Davi, havia feito uma aliança com Salomão. Neste acordo, o rei forneceria madeiras e artesãos para a construção do templo em Jerusalém, e Salomão enviaria alimentos que o povo de Tiro necessitava. Também ajudou Salomão na construção do porto Ezion-Geber, no Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, para facilitar o comércio. Hirão havia construído o templo a Astarote e a Baal. Baal era o deus dos cananeus, também chamados de fenícios. E esse acordo teve consequências em Jerusalém, pois a partir desta cidade a adoração a Baal foi introduzida na nação israelita através de Jezabel. Jezabel era filha de Etibal, sucessor de Hirão. Etibal havia feito aliança com Israel mediante o casamento de sua filha com o rei Acabe. Os israelitas abandonaram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o juízo de Deus resultou nos cativeiros assírio e babilônico. Assim como os profetas profetizaram contra Sidom, eles profetizaram a queda de Tiro, a cidade comercial do Mediterrâneo que entregou prisioneiros hebreus aos edomitas e aos gregos. Eles apresentaram o juízo de Deus também sobre o príncipe de Tiro por causa do seu orgulho e arrogância. A ilha, que tornou-se uma península e foi muito explorada, tem marcas da Idade do Bronze ao período otomano. A cidade ainda está cercada de mistérios. As colunas antigas, lançadas ao mar, faz um contraste com a moderna cidade ao fundo. A maioria dos restos do período fenício está abaixo da cidade atual. Tiro foi adicionada à lista do Patrimônio Mundial da Unesco. De acordo com o profeta Ezequiel, Tiro seria arrasada, lançada ao mar, e as suas muralhas seriam um lugar para os pescadores secarem as suas redes. Quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? A cidade nunca recuperou a sua antiga importância. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!